Eu sei que você quer que eu fale da arbitragem. Lulu, o Ceará foi prejudicado pela arbitragem. A falta que Marlon fez não foi nada, porque a bola pegou na costela dele, a bola não pegou no braço. Quando você olha pelo replay, de fato, ficou escancarado para todo mundo. Não foi falta de Marlon. A bola pegou na costela. Beleza. René pegou a bola, próximo da grande área, finalizou. Pedro Raul ainda tentou desviar a bola de cabeça, tirou um pouquinho ali o campo de visão do Bruno Ferreira, a bola entra e o Fluminense faz 1-0 e vence o jogo. Beleza, a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse lance. Mas assim, gente, ninguém vai destacar a péssima atuação do Ceará, não. A atuação, mais uma vez, ridícula. A atuação do Ceará do meio pra frente é simplesmente nojenta. Durante 90 minutos de jogo, sabe quantas finalizações o Ceará deu na barra? Nenhuma, zero. No segundo tempo, o Ceará atrás no placar, você pensa, o Ceará vai se impor um pouco mais no campo de ataque, o Ceará vai finalizar mais bolas do que o Fluminense. Por quê? Porque tá perdendo o jogo, tá próximo da zona do rebaixamento de certo modo, são 4 pontos de diferença, precisa partir um pouco mais para cima, precisa agredir um pouco mais o Fluminense, precisa atacar um pouco mais e precisa finalizar mais. O Ceará finalizou 3 vezes em todo o segundo tempo. O Fluminense finalizou 11, quase 4 vezes mais. O Ceará não teve uma grande chance de gol em toda a partida. O Ceará não colocou o Fábio para fazer nenhuma defesa. Sabe quais foram os chutes do Ceará perigoso no segundo tempo? Foi perigoso entre aspas, né? Um chute de Richardson, lá do quinto dos infernos, a bola foi para fora do Maracanã. Um outro chute na cobrança de falta do Lucas Mugni, sem perigo nenhum. E a única jogada de lucidez do Ceará em toda a partida foi na fatiada de Lucas Mugni. Fabiano Souza pega de primeira, estava livre dentro da grande área e finalizou a bola para fora sem perigo algum. Foi numa jogada ensaiada de escanteio que o finalizador era Fabiano Souza, limitadíssimo tecnicamente falando. Ceará perde 1-0 de forma justa. Beleza, que a arbitragem, de certo modo, na origem do primeiro gol, atrapalhou o Ceará, porque não sairia o gol de René ali, mas uma hora ou outra, provavelmente esse gol ia sair, porque só dava Fluminense na maior parte do tempo. A gente não tem bola de cristal para saber o que ia acontecer, mas quando o esporte é prejudicado pela arbitragem, eu dou muito mais ênfase na arbitragem quando o meu time joga com um pingo de dignidade do meio para frente, quando ele cria oportunidade, quando ele compete no jogo. O que é que o Ceará fez hoje em toda a partida? Nada. Então, no dia que a arbitragem errou de fato contra o Ceará, mas que o Ceará não fez nada durante todo o jogo, se eu fosse torcedor do Ceará, se eu fosse um criador de conteúdo do Ceará focado só no Ceará, eu não ia detonar muito a arbitragem não. Sabe por quê? Não foi um erro capital. Não é que a arbitragem errou num pênalti marcado para o Fluminense. Não é que a arbitragem errou ao dar uma expulsão para o jogador do Ceará ou atirar um pênalti do Ceará. Não, foi numa falta próxima da grande área, pô. E que nem foi aquela falta frontal da meia-lua, não. Foi no bico da grande área. Então, calma lá também. Beleza, a arbitragem errou, todo mundo sabe disso. Mas temos que destacar mais uma vez a péssima atuação do Ceará do meio pra frente, que é uma nulidade. Só para pegar o gancho aqui, antes de chegar na tabela de classificação. Sabe qual foi a diferença de Ceará 1, São Paulo 0 no Morumbi para Fluminense 1, Ceará 0 hoje no Maracanã? Sabe qual foi a diferença? É que o Ceará deu sorte lá no Morumbi. A bola no travessão que desviou e Richardson pegou no travessão seria gol do São Paulo. A outra bola na trave de Ferreirinha no início do segundo tempo seria 1-0 São Paulo. Em contrapartida do São Paulo, entregou a rapadura. Arboleda espanou a bola nos pés de Pedro Henrique, deixando o Pedro Henrique cara a cara com o Rafael. E aí, Rafael é um bom goleiro, mas Pedro Henrique foi mais inteligente, teve frieza, inteligência, cortou Rafael com qualidade, fez 1-0 para o Ceará. O Ceará deu sorte de ter achado aquele gol. Aquele gol caiu do céu. Essa aqui é a realidade. A galera fica querendo plantar na minha mente, o planejamento, veja só a estratégia, não, o Ceará jogou bem. Não, gente, não tem. Às vezes o futebol tem o elemento sorte. Eu não tô falando que todas as vitórias do Ceará foi na sorte e todas as... Não tô falando isso. Eu tô falando que tem jogos que tu não joga bem, mas que tu acha um gol e vence o jogo. Aí eu venho pra live pós-jogo, a galera me sacaneando e faz parte do show. Eu tô aqui pra vocês me sacanear e tô aqui pra sacanear um pouco vocês também. Faz parte, a gente leva o canal aqui no modo mais de descontração. Mas quando eu olho pro campo, pra bola, eu vejo pouquíssimo do Ceará. Do meio pra frente é uma pobreza de ideias absurda há um bom tempo.
O jogo do Cruzeiro não foi sorte, não. O Ceará empatou o jogo, virou, fez 3-1. Só de fato não foi confirmado 3-1 porque, de fato, Marcos Vitor estava impedido. Beleza. Por falar em Marcos Vitor, tá fazendo uma falta, hein, irmão? E Dieguinho também tá fazendo uma falta pra esse meio campo do Ceará, hein? Então, assim, velho, ali, pô, o Ceará, beleza, jogou bem pra mim, depois do primeiro gol que sofreu, conseguiu reagir na partida, virou um jogo contra o Cruzeiro, Mineirão lotado, show de bola. Agora, São Paulo no Morumbi tá de brincadeira, meu irmão. Se tu achou que aquilo ali foi um bom jogo do Ceará, o Ceará deu sorte naquele jogo. Essa é que é a realidade. Mas pra muitos não tem sorte no futebol, não. Tá de sacanagem com a minha cara. Dito tudo isso, tabela de classificação. Antes disso, a Montenegro Cargas entrando em ação. E ainda não é terra arrasada, desespero, a casa tá pegando fogo, não. Ainda não. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos lá, gente. Primeiro, para as consequências, né? Tabela de classificação. O Ceará continua na 14ª colocação, com 35 pontos. No jogo a menos que tinha acabou de cumprir, não conseguiu sequer pontuar. Tem a mesma pontuação do 15º e está a 3 pontos do 16º. Mesmo o Santos vencendo o jogo a menos contra o Palmeiras, o Santos não passa o Ceará pelo critério de saldo de gols. O Ceará tem um saldo de -2, o Santos tem um saldo de -12. Então o abismo são 10 gols de diferença. Mas o foco do Ceará não tem que ser o Santos, não. O foco do Ceará tem que ser o Vitória. O Ceará está a 4 pontos do Vitória. Uma das menores diferenças do Ceará para a zona do rebaixamento em toda a competição. E o Fluminense? O Fluminense subiu uma posição, venceu, chegou a 47 com 30 jogos, ultrapassou o Botafogo, está a 2 pontos do Bahia e abriu 5 pontos para o Vasco. Sensacional para o Fluminense esse resultado, sem dúvidas nenhuma. Até porque o Fluminense vai para uma bateria de jogos duríssima. Vai pegar o Ceará no Castelão. Agora tem o jogo da ida e o jogo da volta, né? Agora o jogo da volta é no Castelão. Depois tem o Mirassol. Aí no Bololô depois tem Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então essa vitória para o Fluminense foi importantíssima para tentar beliscar pelo menos ali um G6, G7, G8 e se garantir ali pelo menos numa pré-Libertadores. Se abrir vaga para o G7 e para o G8 é bom deixar bem claro. O Ceará ainda não tem aquele cenário devastador de terra arrasada. Por quê? Porque o Vitória vai pegar o Cruzeiro no Mineirão no próximo jogo. E o Ceará pega o Fluminense no Castelão. Então a tendência é, dá para o Ceará pontuar pelo menos um pontinho. E o Vitória tende a empatar ou a perder o jogo mesmo. Então a distância que hoje está em 4 deve continuar em 4 na próxima rodada. A sorte do Ceará é porque os adversários do Z4 são horrorosos. São horríveis. E tem uma baixíssima pontuação. É essa a sorte do Ceará. Porque se o Vitória tivesse um pouquinho mais forte ali, competindo um pouco mais na pontuação, era um cenário bem mais perigoso. Já falei para vocês, a sequência do Ceará no segundo turno é infernal. Tá aí. E mais uma vez, agradeçam aquela entregada de Arboleda, porque senão o Ceará teria 31, 32 pontos. Vamos botar 32, 33, daria ali a 2 pontos da zona, viu? Ainda é um cenário ali confortável em relação à gordura. Lógico, sinal de alerta ligadíssimo, olhos arregalados, abre o olho o Ceará, mas ainda tá um cenário de certo modo controlado, tá? Bom, vamos para a partida. Primeiro, o primeiro tempo ridículo, assim, bem a cara dos jogos do Ceará. O Ceará marca bem a equipe adversária na maior parte do primeiro tempo, na maior parte do tempo, e cria quase que nada. Então fica um jogo amarrado, chato, sonolento para quem tá assistindo o jogo como entretenimento. São sempre jogos muito ruins, e eu canso de falar isso, a torcida do Ceará não gosta de ouvir, mas é a realidade, pô. É a realidade, não é que eu tô debochando do Ceará, não é que eu tô debochando do Léo Condé, não é porque os jogos são ruins mesmo, é ruim. O jogo é ruim, entendo, o jogo é ruim. Até na própria transmissão do Sport TV, os comentaristas falam, não, o jogo tá muito ruim, é porque os jogos do Ceará, na maioria das vezes, são ruins mesmo. Por tudo que eu acabei de falar aqui pra vocês. É um time físico, que marca, que é brigador, que é combativo, é um time organizado defensivamente, mas que do meio pra frente apresenta quase nada. É tentar explorar a jogada em transição pelos lados, com o Galeano, com o Pedro Henrique, quando tá de titular. E é isso, jogadas por dentro, pouquíssimas. Durante a maioria dos jogos, principalmente fora de casa. E aí no primeiro tempo, eu vou até trazer aqui a estatística para vocês. O Fluminense chutou uma vez em todo o primeiro tempo. Foi o gol de René. O Ceará finalizou 3 vezes, as 3 sem perigo algum.
numa outra jogada de transição ali, no chute de Galeano sem perigo, no chute de Vina sem perigo, na cobrança de falta, mas pouco brilho do Ceará. E aí vamos lá, chegando no lance polêmico da arbitragem, né? Daqui a pouco a gente vai estar em live aqui no pós-jogo, tá? Pra gente debater um pouco mais Ceará e Fluminense, Série A, Libertadores, todos e todos pra gente resenhar com vocês. Bom, o lance tá bem claro pra todo mundo. Joe Kennedy tá aqui na disputa com a bola com o Marlon. E ó, a bola pega meio que na costela de Marlon, né? Aparentemente essa bola pegou na costela. Ou será que pegou aqui na... Pegou na costela de Marlon aparentemente, né? Ó. Pegou na costela de Marlon, aparentemente, não pegou ali no braço. A impressão de todo mundo no ao vivo foi mão de Marlon, no ao vivo. E foi a impressão do árbitro também, né? Até que ele marcou a falta. Quando você olha o replay, a impressão que dá é que a bola pegou na costela e depois foi espanada. Agora, olhando o replay mais uma vez, eu fiquei naquela, pô, será que não pega aqui no dedo mindinho de Marlon, ou na ponta do dedo aqui, da outra mão que tá atrás? Enfim, de qualquer forma, foi uma falta, gente. Não foi um gol que o Ceará sofreu porque a arbitragem errou. Não foi uma falta, pô. Próximo da grande área. E aí, méritos para René, que é um ótimo lateral. Eu tava até debatendo sobre ele hoje no canal, num vídeo sobre o esporte, que é um ótimo lateral. E eu queria muito no esporte. Mas enfim, René bateu bem, com veneno. Foi meio que um chutamento que ele fez aqui, né? Isso aqui é um chutamento, irmão. E aí, Pedro Raul teve participação direta nesse gol. Porque assim, se Pedro Raul não estivesse aqui, Bruno Ferreira faria a defesa. Ponto. Como o Pedro Raul estava aqui, mesmo ele não tocando na bola, ele atrapalhou o campo de visão de Bruno Ferreira. E se Pedro Raul vai para essa bola, ele tem que de fato tirar essa bola, tem que espanar de cabeça para cima. Só que a bola passou por ele e Bruno Ferreira simplesmente ficou com o campo de visão ali prejudicado. 1-0 Fluminense na metade para o final do primeiro tempo. Beleza, aos 27 minutos, né, por volta disso. O que é que o Ceará fez no primeiro tempo? Nada. No segundo tempo também nada. E o Fluminense? O Fluminense no segundo tempo jogou muito mais do que jogou no primeiro tempo. Desperdiçou pelo menos umas 2, 3 boas oportunidades para fazer pelo menos um 2-0. Um 2-0 seria um resultado justo para esse segundo tempo. Teve bola na trave ali já na reta final do segundo tempo de Canóbio no chute desviado. Teve gol perdido de Lúcio Costa. Teve chute de Martinelli. Cara, assim, o Fluminense empilhou oportunidades em todo o segundo tempo e merecia ter terminado o jogo ali vencendo por um 2-0, 3-0, seria o mais correto, tá? Bom, na live do pós-jogo, a gente alonga um pouco mais aí o debate sobre Fluminense e Ceará, mas assim, Lúcio Acosta, o grande destaque da partida, era o jogador que trazia a lucidez do Fluminense do meio pra frente, era o cara que pegava a bola, conseguia fazer o giro, dar passe em profundidade, passe quebrando linha, finalizações, quebrando linhas ali com dribles. Então, assim, o jogador mais diferenciado do campo hoje foi Lúcio Acosta. René fez o gol, foi eleito como melhor em campo pelo SofaScore, mas quem participou mais das ações ofensivas do Fluminense e do jogo foi Lúcio Acosta. Pela dinâmica que ele dá no meio campo, é muito bom camisa 10. O que eu não gosto do camisa 10 como Lúcio Acosta é que ele é muito baixinho, só isso. E pelo lado do Ceará, o melhor em campo foi Vina. O único jogador que trazia lucidez quando tinha a bola no pé era a Vina do meio para frente, que conseguia construir algo. Passe em profundidade, drible, chute. Era o único que fazia algo. Inclusive foi o jogador do Ceará que mais finalizou na partida. Ao todo, quando a gente olha para a estatística, vou até confirmar aqui com vocês, ó. Vina finalizou 2 vezes. Foi o jogador do Ceará que mais finalizou em toda a partida. Até porque o Ceará finalizou 6 vezes na partida. Vina finalizou 1/3 basicamente das finalizações do Ceará. Então, assim, melhor jogador na partida do Ceará, Vina, do Fluminense, Lúcio Acosta. Segundo melhor jogador do Ceará, Bruno Ferreira. Se não fosse ele, talvez o Ceará tomaria um segundo gol também, sem dúvidas. Tirando ele, ninguém jogou bem. Sendo bem sincero, atuação horrorosa, derrota justíssima. Agora o Ceará vai para a bateria aí de pegar o Fluminense em casa. Depois o Ceará pega o Fortaleza. E esse clássico aí, hein? Esse clássico rei vai ser loucura, viu? Dependendo do cenário do Fortaleza, rapaz, quem ganhar vai botar o outro numa crise desgraçada, viu? Bom, tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem suas notificações também. Destaque negativo pra hoje. Facundo Bernal, meu amigo, impressionante como ele afundou o Fluminense do meio pra frente quando ele entrou no jogo. A atuação ridícula, ele afunda o Fluminense de uma forma impressionante. Quase que o Fluminense ainda tomava um empate na reta final do segundo tempo pelas pataquadas de Facundo Bernal. Como entrou mal, viu, irmão? Meu Deus do céu. Valeu, gente. Tamo junto.